Agora sim. Todo mundo aí bem, né? Todo mundo com saúde, todo mundo respeitando o isolamento, de máscara, espero. Né? Vocês andam de máscara na rua, né? Ninguém aqui é negacionista, né? Ou não? Monique? Não, é todo mundo de máscara. É, todo mundo de Eu máscara. não falei com você. Tudo bem? Tô bem. Que bom, que bom. E você, como é que você tá? Tô bemzão também, né, meu? Daquele jeito. Tamo aí, na atividade, né? Correndo. E aí, Gabi? E aí, pro? Tasso, família Tasso. Importante família de Ribeirão. Sei nada. Como é que fala que é de Ribeirão? Ribeirense? Pirense, eu acho. Como? Ribeirão Pirense, não sei. É da família Pires, né? Ribeirão é da família Pires, a qual a Débora pertence. Essa família aristocrática também, de Ribeirão. Débora, você é a família que controla a cidade, não? Não, bro. Achei que era, que mandava. Mas você tem algum parentesco com... Que deve ter uns Pires aí que mandaram em algum momento, né? Então, pro, eu acho que não, viu? Eu já perguntei pro meu pai e ele disse que não. Vai saber, né, Débora? Se você não é dono de metade de Ribeirão. Aí já pensou, vai ser Né? o maior partido da cidade. Todo mundo querendo casar com a Débora. A dona de Ribeirão Pires. Então, Débora, conta pra gente. Fala um pouco da sua vida. Eu? Ah, pro, Tá de boa, tá no correio, tá não. indo, né? Mas tá rolando mesmo É. na quarentena? Dá pra fazer uns contatos, né? É. Tá, Ah, de firmeza não. Senti devagar, hein? Senti devagar, mas tudo bem. Você tá sendo gravada, né? Aí não dá pra trocar essa ideia, né, meu? Tô entendendo. Vai que depois vai assiste aí, eu sei. Mas, gente, tirando as brincadeiras, porque é bom de trocar ideia, né, meu? Que senão fica chatão, né? É aula em cima de aula, eu sei que não é fácil pra vocês também. Então é bom a gente descontrair, até porque eu gosto da resenha, né? Vocês estão ligados, que eu gosto mesmo. Então, assim, a gente vai começar a apostila nova. Eu não sei se todos estão com essa apostila aí. Alguém da sala não está com a apostila? Fale agora ou cale para sempre, todos se calar. Não tá com apostila como? Tipo, não pegou na escola ou... Não, todos vocês estão com a apostila, estão com elas em casa. Sim. É, isso. Então peguem, pode pegar, porque a gente vai usar. Embora seja que hoje a gente vai mais conversar do que ler a apostila, mas é bom já estar acompanhando, porque qual? É sociologia ou filosofia? Filo, Ah, beleza. filosofia módulo 4. Dando esse tempinho para vocês pegarem. Beleza, então. Então é o seguinte, ó. O título é Filosofia Moderna, né? Que filosofia moderna? A filosofia, ela tem as mesmas divisões, as mesmas não, mas ela segue o mesmo esquema de divisões que a história tem. Né? A gente tem história, a pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. A filosofia só não tem a filosofia na pré-história por motivos, né, óbvios, né? Óbvio que não dá para ter filosofia na pré-história, mas existe a filosofia antiga, a filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea.
Na outra escola que eu dou aula, dou aula em outra escola particular, além do estado, e lá tem filosofia do 6º até o 3º ano. Imagina, os caras têm que me aguentar. E eu sou professor de filosofia desde o 6º ano lá até o 3º ano. Até já falei para vocês que eu dou aula para o meu filho até hoje. Olha que brisa, né? Dou aula, esse cara tem aula de filosofia com o pai, deve ser horror. E eu dou aula para ele desde o 5º ano, porque o sistema positivo tem filosofia desde de pequenininho. Então, só que hoje não sou mais eu que dou aula para os pequenos, mas eu dou aula para os pequenos, inclusive para o meu filho, quando ele era pequenininho, tipo 7 anos, 6 anos, por aí. Então, coitado, né? E assim, eu falo para eles que, como eu dou aula para eles desde esse tempo até o médio, sempre eles têm a primeira aula. Vocês não tiveram comigo a primeira aula no 1º ano, no 2º e vão ter no 3º. A minha primeira aula sempre é a origem da filosofia. Porque não dá para se entender o que é um professor de filosofia, o que a gente ensina, se a gente não falar da origem da filosofia. Porque quando eu falo da origem da filosofia, do nome filosofia, eu estou falando o que é a filosofia. Talvez a filosofia é uma das poucas disciplinas escolares que tem um momento de início, e que esse momento de início diga tanto sobre o conteúdo, sobre a disciplina, como acontece na filosofia. Quando eu dou a primeira aula sobre filosofia, eu falo de tudo que a filosofia aborda. Eu falo que antes da filosofia existia a religião, né, que é a mitologia grega, que a religião, de certa forma, explicava o mundo, mas aí vem a filosofia como uma forma de conhecimento que quer novas explicações. Então, eu já mostro para você que a filosofia é um tipo de saber que quer explicar as coisas, mas que se importa mais com as perguntas do que com as respostas. Aí a gente fala sobre outros saberes que já existiam, né, como a astronomia, a matemática, mas que não eram usadas com o propósito de explicar o mundo. Eram instrumentos. A matemática era um instrumento, então o egípcio construiu a pirâmide usando a matemática. A astronomia era um instrumento para saber que hora plantar, que hora não plantar. Com a filosofia, esses saberes passaram a ser a busca por explicações para o mundo. Depois eu falo para vocês que um cara criou o nome filosofia, Pitágoras. E o nome filosofia também fala muito sobre a filosofia, porque é a busca pelo saber que não se tem. Ser filósofo é saber que eu não sei quase nada e que o meu ofício é buscar a sabedoria e não que eu tenho essa sabedoria. Então, estou abrindo aqui os caras. Então, também já diz muito sobre o que é ser filósofo. É perguntar mais do que responder. Porque normalmente a gente deve desconfiar de quem tem muitas respostas prontas, né? Porque a resposta pronta indica que você não sabe que você acha que sabe, e você não está aberto a saber. Então, nessa minha primeira aulinha que eu dou todo ano, eu meio falo sobre a filosofia. E aí, explico que a filosofia é um saber que está sempre se transformando, porque se eu não sei tudo, se eu estou em busca do saber, eu estou sempre aberto a mudanças. E que a filosofia eu falei tudo isso para falar o que eu vou falar agora. A filosofia, ela é a primeira forma de conhecimento racional. Tá? Se existe hoje a ciência, se existe a biologia, se existe a física, se existe a astronomia, se existe a medicina, tudo surge a partir da atitude do homem de buscar o conhecimento. E essa atitude primeira veio da filosofia. Então, eu mereço. Se eu estivesse na sala de aula, obviamente eu pediria uma salva de palmas. Eu não vou pedir para vocês agora, porque vocês vão ficar igual retardados batendo palma em casa.
Mas eu pediria uma salva de palmas para mim, se eu estivesse na sala de aula, porque a filosofia é monstro. Nós somos incríveis. Não. Delgado, que emoção, irmão. Delgado, você é um cara proativo. Olha aí. Eu ia arrumar uma confusão agora, Guilhermes. Mas eu vou arrumar confusão, porque eu gosto de treta, eu gosto de briga. Sabe, meninas, vocês que estão aí me ouvindo, eu dei aula no primeiro ano agora, e sabe qual foi o assunto lá? O papel das mulheres na filosofia. E Aristóteles, que é um filósofo top, monstro, em relação à mulher, ele tinha uma visão muito machista, muito preconceituosa, porque ele dizia que a mulher é incapaz de filosofar. Olha só que ridículo. Mas, olha aí, arrumando a treta, eis que estou aqui na sala que tem as mulheres que eu mais amo nas escolas que eu dou aula. Aqui, ó. As meninas que estão aqui, que eu estou vendo os nomes aqui, são minhas queridíssimas. Quem ama mais a Júlia do que eu? Quem ama mais a Débora, a Ranieri, a Monique, a Camille, a Ana Laura e a Daniela? Eu tenho pouco contato ainda, né? Não tenho essa intimidade, mas, a Débora é minha vida praticamente, a Gabi. Mas quando eu falo de Palmas, quem é que toma atitude? Guilherme Delgado e Guilherme de Freitas. Obrigado, meninos. Me senti amado por vocês agora. E essas meninas nada fizeram. Aí, eu não sei como que faz isso não. Como é que eles fizeram isso daí? Mas o mundo é de quem tem iniciativa. Ibsen, Ibsen. Oi, Ibsen. Você sabe que eu te amo, né? Você não oi. precisa de palmas, Ibsen. Vou te dar aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Esse é meu segundo ano. Segundo ano que pulsa, vibra. Eu gosto de... Aí, ó. Pô, cara, eu tinha que ter filmado isso aqui. Porque que vibe, meu. Agora chegou a mim. Eu não sei nem se eu deixo ela entrar. Não sei o que vocês acham. Merece? Deixa, né? Deixa, não vai atrapalhar a vibe, né? Vai atrapalhar a Não vai vibe. nada. Ó, tá gravado isso daí, hein, Ibsen, que você tá falando aí dela, hein? Não, aqui, se alguém assistir, eu sou mandando embora, né? Porque é que ninguém assiste as aulas. Então, vamos lá. E aí, deixa eu ver se ela entra. Olha a falsidade. Oi, Nívia. Nossa, o Ibsen é muito falso. Oi, Nívia. Oi! Que saudade, você, Nívia. Ela não tá entendendo nada. Não, Acabou de acordar. Você tá bem, minha linda? tô. Tá, mano, isso aqui tá uma animação, Nívia. Só faltava você. Minha linda. Olha que falso. Tá animadíssimo, mano. Tá aqui, você tá tirando uma onda hoje. Aí você, já na sua foto, uma alegria, assim. Uma foto de quem tá na pegada. Imagina o seu rostinho agora. Que, você não tinha uma foto mais desanimada pra pôr, Nívia? Oi? Porque ela é modelo. Você não tinha uma foto mais desanimada, assim, pra pôr aqui? Mas você chama blasé. Uma foto de quem, assim, tipo... Ai, que vida chata. Tá meio assim, mas tudo bem. Acho que você podia pôr uma fotinho mais animadinha. A Lívia nem tá aqui, gente. Ela só entrou, ela já deve ter ido embora. Só pôs aqui a carinha dela e foi embora. Mas vamos lá, vamos trabalhar, que eu tô aqui, não tô aqui pra brincadeira, eu tô aqui pra dar aula de filosofia. Dito isso, sobre, né, o que é a filosofia, a importância dela, é importante dizer, como eu falei no comecinho da aula, que a gente divide a filosofia em períodos, que não são só períodos cronológicos, mas que também são períodos que falam muito sobre o estilo de filosofia que foi feito. E aí cabe uma colocação. Eu já me elogiei muito, né? Eu já elogiei muito a filosofia, mas é interessante pensar que toda mudança de espírito histórico tem a sua origem na filosofia também, né? Por exemplo, se existiu uma revolução industrial, francesa, que mudou
a maneira de se fazer política, de se participar na sociedade, surgiu primeiro com a filosofia, né? Os filósofos iluministas que vieram antes da Revolução Francesa. Se a gente teve uma revolução, se a gente tem um movimento feminista, né? Essa sala ela é uma sala onde as mulheres predominam. Se há hoje um movimento de mudança de maneira de ver a mulher, surge com as mulheres filósofas. Judith Butler, Simone de Beauvoir, são mulheres que vão ditar as regras desse movimento feminista. Se existe hoje um Brasil dividido, né? Um Brasil não, um mundo dividido entre esquerda e direita, e que irradia para todas as áreas da sociedade. Por exemplo, hoje você vai falar de Covid, você está falando de esquerda e direita. Você vai falar de religião, você está falando de esquerda e direita. Nenhum ele escapa do viés político. E se existe esquerda e direita, foi porque filósofos criaram isso, né? Marx, né, que não foi o primeiro, mas que foi o cara que estruturou o pensamento socialista, era um filósofo. Adam Smith, John Locke, são filósofos que criaram o liberalismo econômico, né, que é a base do capitalismo. Então a gente tem a filosofia como a mola propulsora da história, né, meu? Então a filosofia vocês me respeitem, porque a filosofia tem uma força. E cada período da filosofia tem suas características. Nós já falamos do período antigo. O período antigo é aquele que se divide em pré-socrático, socrático e helenismo. Já falamos dos três, né? Primeiro período, entender os fenômenos da natureza, o homem engatinhando no conhecimento, né? Período que o homem começou a falar os primeiros porquês que eram respondidos pela religião. Aí a gente tem o período socrático, um período muito mais relacionado à ética, né, à política. A gente tem o período helenista, que é quando Alexandre o Grande vai conquistar o mundo, e aí vem esse período que é muito mais ligado às questões existenciais, de como eu faço para ser feliz. Fecha ali um período que é chamado período antigo. Aí a gente tem o período medieval, que a gente também já estudou, mas eu estou fazendo aqui uma revisãozinha para começar a apostila nova, para fazer, né, de um jeito bonitinho, a gente tem tempo, então não precisa correr. O período medieval é o período de fusão, não sei se essa é a palavra certa, mas é o período que o cristianismo se estabelece como religião oficial do mundo, né? É um período importante, porque se você hoje, eu duvido que aqui nessa sala, duvido não, mas eu acho muito difícil que alguém nessa sala não seja batizado em uma igreja, ou não esteja na possibilidade de ser, porque vocês são adolescentes. Por exemplo, quem é evangélico normalmente não batiza quando é criança, mas os que são católicos nessa sala são batizados desde criança. Eu não sei se nessa sala tem alguém que é de alguma religião afro. Tem, não? Se já me falou, desculpa, eu esqueço. Tem alguém nessa sala que é de alguma religião, tipo candomblé, umbanda? Tem, não? O silêncio, eu acho que não. Acho que não. Não, né? Então eu suponho que todos sejam batizados aqui. Vocês só são batizados no cristianismo por conta da Idade Média. Porque na Idade Média, o cristianismo se estabeleceu como religião oficial da Europa, né? E nós, como colonizados pela Europa, somos católicos, evangélicos. Por muito pouco, gente, vocês poderiam ser islâmicos, porque Portugal já foi parte da Espanha, e a Espanha foi durante muito tempo, vocês sabem disso, domínio dos islâmicos. Mais um pouquinho de sorte do lado todos vocês aqui estariam talvez de burca ou
com as cabeças, em casa não, mas na rua com as cabeças cobertas, nós não creríamos em Jesus, seríamos todos seguidores de Alá, né? E tendo como profeta Maomé, e fazendo orações 5 vezes ao dia virados para Meca. E eu não estou brincando, a gente poderia. Por que eu estou dizendo isso? É a importância do período medieval. Por causa do período medieval, nós somos cristãos. Ou a grande maioria de nós é cristão. Até aqui, beleza. Isso aqui foi o que a gente estudou até agora. E nesse período medieval, a filosofia ela é muito mais uma teologia, porque ela é muito mais um instrumento para se explicar o cristianismo. Porque o cristianismo tem a sua característica de fé, mas o cristianismo tem uma lógica. O cristianismo tem um esquema, né? Quem é cristão aqui sabe, você é pecador porque Adão e Eva pecaram, nós somos pecadores, carregamos em nós o pecado. Tínhamos que seguir a lei de Moisés, mas como é uma lei muito difícil, ninguém consegue seguir, só o judeu lá faz isso. E como todos nós somos pecadores, dos judeus veio um cara que veio para morrer pelos nossos pecados, e ele era filho de Deus, e ele morreu pelos nossos pecados, e quem aceita ele é batizado, é salvo dos pecados. Quando morrer, vai para o céu, e um dia esse mesmo cara vai vir e salvar e transformar o mundo. Essa é a filosofia cristã. E a filosofia no período medieval foi usada para explicar o cristianismo, porque o cristianismo tem inúmeras nuances e sutilezas, e era o papel da filosofia explicar de forma racional o cristianismo. Muito bem, dito isso, chegamos na filosofia moderna, que é o assunto da nossa apostila. O que é a filosofia e o período moderno? É o período de ruptura com o pensamento medieval. A grande característica na área do pensamento e das ações também é uma ruptura com o período medieval. Se o período medieval tem como característica o domínio da fé católica no mundo, o Renascimento, ou o período moderno, vai romper com isso. A primeira fase do período moderno a gente chama de Renascimento, que é um período fantástico. Ele vai ter mais ênfase na Itália, mas ele é um movimento que ele vai se expandir para várias áreas. Então, o que a gente tem nesse período? Primeiro, uma transformação nas artes. A arte ela deixa de ser um instrumento para evangelizar e passa a ser um instrumento de valorização do autor, daquele que faz a arte. Então a gente vai ter grandes artistas que deixam de pintar só obras relacionadas à religião e começam a criar novas possibilidades de manifestações artísticas. A gente tem a invenção da imprensa, por Gutenberg. Primeiro livro que ele vai imprimir não é de impressora, tá, gente? Vai ser a Bíblia. A Bíblia, que estava na mão dos sacerdotes, passa a ser mais popularizada. Não digo popularizada para o povo mesmo, mas assim, ela começa a ser mais acessada. E livros são escritos. E aonde há livros, há mudança da sociedade, né? Onde há leitura, há uma transformação da sociedade. Então a gente vai começar a perceber uma transformação da sociedade e um resgate da filosofia grega nesse período. Então, filósofos como Platão, como Aristóteles, se popularizam e levam o homem a um renascimento em relação à razão, à filosofia. Vem Maquiavel, que é um filósofo político, e prega a separação da igreja e do Estado. A gente vai ver isso mais à frente. Vem Leonardo da Vinci valorizando o homem, né? A anatomia humana. O homem começa a se voltar para si mesmo, né? E o que mais que a gente tem nesse período?
Mano, são muitas. Galileu Galilei, Copérnico, esses caras que rompem com o modelo aristotélico, né, da Terra girando em torno do Sol, mas entendem que, perdão, do Sol girando em torno da Terra, mas entendem que a Terra é que gira em torno do Sol. Então é um período de muitas mudanças e um período de enfraquecimento da Igreja Católica, porque surge também uma nova religião. Martinho Lutero, que era um padre, um monge alemão, se rebela contra a Igreja Católica, colocando as teses da Igreja de Wittenberg, né, falando daquilo que ele considerava errado na Igreja, uma Igreja que vinha cometendo abusos de autoridade, deturpação da fé, venda de perdão, padres que cometiam corrupção. Então, assim, nada parecido com o que está acontecendo agora, né? Mas, assim, é um período de muitas transformações. Muitas transformações. E é um período em que surge um novo tipo de saber. A ciência. Agora, mas não existia ciência. Até o período moderno, a ciência, a filosofia, a medicina, eram tudo meio que uma coisa só. É nesse período que vai começar a ocorrer uma separação dos saberes e vem a ciência moderna. E, mano, não sei se vocês já... Quem aqui já assistiu o filme Deus Não Está Morto? Normalmente os crentes, os cristãos evangélicos... Eu já assisti. Ranieri já assistiu. Só a Ranieri? Tá bom. Eu também, Pro. A Débora tá, menina de Deus. Se eu não tivesse assistido esse filme, eu não ia acreditar que você é uma menina de Deus. Débora, que foto linda no seu Instagram, hein? Eu vi esses dias você rindo, mano. Você rindo é tão bonita. Você tem que rir mais. Obrigada. Você é muito séria, né, meu? Você fica muito, muito mais bonita que você já é. Ri mais, meu. Tem que rir, ser feliz. Quem ri... Por que você acha que eu tô sempre rindo? Porque como eu sou feinho, quando eu dou uma risada, meu, já dá uma melhorada. Você que já é linda, meu, tá aí. Ri bastante. Tá? Porque fica bem melhor. Mas como eu tava falando de quem mesmo? Ah, lembrei. Esse filme Deus Não Está Morto, ele é um filme, para quem não assistiu, é um filme cristão, tá? É um filme que o cara vai para a faculdade e lá ele conhece um professor de filosofia que desafia ele a explicar, a provar Deus. Eu sou cristão, vocês sabem, mas eu não gosto muito desse filme porque ele meio que aumenta uma... Nossa, já tô falando hoje, hein? Meu Deus, tô inspirado. Ele aumenta um pouco o preconceito que os cristãos têm com a filosofia, eu acho. Por que tinha que ser o professor de filosofia? Eu nunca pedi para ninguém nessa sala aqui dizer que Deus provar Deus, não me lembro. Na minha faculdade de filosofia, eu nunca vi nenhum professor se opor à religião de alguém. Não é da filosofia falar mal da religião, de Deus. Às vezes o filósofo ele pode analisar religiões, mas todas, né? Mas enfim. E o nome do filme é Deus Não Está Morto. Por quê? Da onde vem essa frase? Essa frase, ela vem, a frase original é de um filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão do final do século XVIII, começo do século XIX, que era filho de pastores. Esse sim é um filósofo que era filho e neto de pastores, foi estudar para ser pastor, inclusive na faculdade que esse Martinho Lutero, que eu falei para vocês, esse monge alemão fundou, e ele conheceu a filosofia, largou o curso para ser pastor de teologia, e ele, com certeza, é um dos maiores opositores do cristianismo. Olha, um cara que tinha toda uma tradição cristã, se transformou num dos maiores opositores do cristianismo. Ele era. Mas ele é um filósofo tão importante, um filósofo tão pop,
talvez vocês não conheçam pela pouca idade de vocês. É difícil uma pessoa com um pouquinho de estudo em qualquer área, né? Um cara que tem ensino superior em qualquer área que não tenha ouvido falar de Nietzsche. É quase impossível. Nietzsche é um daqueles filósofos que ultrapassa a barreira da filosofia e é um cara, assim, super popular. E Nietzsche, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer para vocês que Nietzsche, ele disse que o homem moderno matou Deus. Então ele diz que Deus está morto. É dele essa frase. Deus está morto. Aí o filme se chama Deus está morto porque o professor desse filme, ele é muito parecido com o Nietzsche, porque se você vai ver lá no final do filme, a Ranieri e a Débora que assistiram, se lembra que ele era crente, a mãe dele ou o pai dele morreram, e isso revoltou o cara, e aí ele se transformou num ateu. É exatamente o caso de Nietzsche. Nietzsche, o pai dele morreu quando ele era novo, e se atribui a isso, talvez uma revolta de Nietzsche com Deus, né? Mas Nietzsche, ele nunca criticou Deus de uma forma boba. Ele tinha argumentos muito importantes, que eu não venho ao caso agora, mas em algum momento a gente vai acabar falando dele, em relação à religião cristã. Mas o que é importante agora dizer para a gente é que Nietzsche fala que o homem moderno, desse período que a gente está estudando aqui, matou Deus, porque quando o homem desenvolveu a ciência, o homem se afastou de Deus. Porque o homem passou a conhecer coisas que a religião explicava de um outro jeito. Então, por exemplo, quando a gente descobre que existem outros planetas, a gente descobre que a gente não é sozinho no mundo. A religião dá a impressão para a gente que Deus só fez a Terra e só tem a gente aqui, né? Quando a medicina avança, algumas doenças que eram consideradas castigo de Deus passam a ser desmistificadas. Quando a meteorologia, a biologia, os outros saberes começam a se desenvolver, alguns fenômenos da natureza deixam de ser atribuídos a uma raiva divina, a um castigo divino, e se tornam fenômenos da natureza. Então, assim, a ciência, ela desmistifica muitas coisas que acontecem. E aí Nietzsche, como um filósofo bastante interessante, vai dizer assim, a ciência matou Deus. O homem moderno, ele... pensa vocês, cara, eu não sei como é que é a rotina de vocês. Mas eu digo por mim, eu como vocês sabem, eu sou até um filósofo diferente, porque, né, eu tenho uma religião, eu tenho uma fé. Mas, eu dou aula de manhã, tem que corrigir coisa à tarde, dou aula, tem dia à noite, faz curso, tem a família, a gente trabalha o dia inteiro, a gente não tem tempo para pensar em Deus. A gente não é como o homem antigo que fazia sacrifícios, ia na igreja toda hora, fazia jejum, ou os nossos avós mesmo, que iam na missa toda hora. A gente tem uma outra maneira de ver o mundo. A internet, a gente, por exemplo, né, vamos falar. Eu quero que dá o sinal, gente, 9h15? 9h15. Muito, como vocês estão aguentando, velho? Eu falando que não louco, eu nem vi que horas são aqui. Mas tá muito chato, gente. Não. Ai, Júlia, você é maravilhosa. E se eu não foi, coitado. Não, vou falar que não. Eu gosto dele. Não, Ibs, nem tá chato não, Ibs. Não, senti isso, Júlia. Senti, mas tudo bem. Mas obrigado de coração. Eu vou falar só mais um minutinho aqui. Porque assim, mano, vocês viram quantos escândalos religiosos ocorreram em 2 semanas? Que a gente não saberia nunca se não fosse a internet. A gente tem o padre lá que era famosão até, que estão descobrindo uma série de coisas da AFIP, que era a associação dele, que o cara era milionário, tinha esquemas com políticos, não sei quem viu isso no Fantástico.
A gente viu a Flor de Lis lá, que era deputada, tinha adotado 50 crianças, mas tinha ali um incesto, orgia sexual, corrupção, assassinato. A gente tem o pastor Valdomiro, que está sendo investigado aí por corrupção. O pastor Everaldo, que batizou o Bolsonaro, envolvido em corrupção. Coisas que a gente não sabia antes. E que quando a gente sabe, a gente questiona a estrutura religiosa. Coisa que a gente não era, porque são informações que não vinham antes. Mas o mundo moderno trouxe para a gente conhecimentos que, sim, nos afastam do pensamento mágico, de achar que tudo é Deus, tudo é castigo de Deus, é vontade de Deus. Não estou dizendo que Deus não exista ou que Deus não tenha a vontade dele, mas estou dizendo que o homem moderno é um homem que criou uma autonomia em relação a Deus. Né? Essa é a aula de hoje. A gente introduzir o que é o pensamento moderno. É um homem com mais autonomia. É um homem com mais conhecimento. E alguém com conhecimento, alguém com mais autonomia, ele busca novos limites. Ele quer a liberdade. Então, o período moderno é o período da liberdade, é o período da ciência, é o período das revoluções, né? E da participação individual do homem na sociedade. Acho que eu falei tudo sobre essa primeira paginazinha aqui, que é uma página pequena, mas são tantas coisas que aconteceram no Renascimento, no período moderno. E aí, eu pedi para vocês lá no Classroom uma atividadezinha, que é essa página 11 aqui. Então, assim, são essas 3 questões. Mencione uma conquista atual do ser humano que, em sua opinião, pode acarretar questões éticas preocupantes. A ciência, né, que as pessoas hoje questionam, a bomba atômica, a guerra química. Você pode citar aí um invento que é a manipulação genética, não sei. Em sua opinião, que papel a filosofia desempenha no mundo atual? Por que, afinal, as pessoas precisam se preocupar com o pensamento? No mundo em que, se você falar para o seu pai que você quer fazer filosofia, ele te mata, você tem que ser médico, engenheiro, designer, TI, você tem que fazer coisa que dê dinheiro. No mundo em que tudo é dinheiro, qual é o papel da filosofia? No mundo onde que todo mundo é filósofo, todo mundo vai para o Instagram, para o Twitter, falar e às vezes não sabe nem do que está falando, é fake news. Por que tem que ter um filósofo hoje? E uma reportagem de dezembro de 2019, a revista Veja mostrou que turistas têm feito selfies em lugares como a usina de Chernobyl, na Ucrânia.